Vamos lá, pessoal, aula de natureza e sociedade. Paramos na página 38. Até que eu falei na cama de gato que eu ia fazer para vocês com a Thalita, mas só que eu não vou fazer hoje não, porque ela treinou e ela errou tudo. Então, para ela não passar vergonha aqui, a gente vai treinar mais. Ela não conseguiu tirar não. Então, deixa a cama de gato que a gente está treinando para fazer com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Construindo juntos, página 39. A peteca é um brinquedo de origem indígena. Esse brinquedo era utilizado há muito tempo nas festas e nas brincadeiras infantis dos indígenas. E você, já brincou de peteca? Com a ajuda do seu professor, faça uma peteca de jornal e brinque com seus amigos. Vamos ver se a gente na próxima aula, eu vou treinar, pessoal, fazer a peteca, tá, de jornal, pra gente mostrar para vocês lá no Zoom. Jornal, liga elástica e tesoura sem ponta. Tá? Aqui tá tudo aqui, ó, como se faz, a maneira de fazer. Tem gente que gosta de fazer e mostrar no Zoom, né? Os alunos que estão entrando lá, amasse algumas folhas de jornal formando uma bola. Pegue 2 folhas de jornal e recorte tiras. Envolva a bola feita no passo 1 com as tiras cortadas. Prenda as tiras com a liga elástica. Sua peteca está pronta. Agora, que tal brincar com seus colegas? Muito legal de fazer. Né? Vamos ver se vocês fazem e mostram para mim lá no Zoom a peteca que cada um fez. São os brinquedos dos indígenas, né? Para relembrar, há muitos anos os seres humanos utilizavam objetos feitos de materiais que encontravam na natureza. Atividades como caça, pesca, plantação e colheita eram realizadas utilizando objetos feitos de madeira, pedra ou couro, por exemplo. Com o passar do tempo, novos materiais foram descobertos pelos seres humanos, como o ferro, o papel, o plástico e o vidro. Os brinquedos são objetos que fazem com que as crianças se divirtam. Eles ajudam a conhecer novos assuntos, a soltar a imaginação e a seguir regras. Todas as crianças têm direito de brincar. Os brinquedos podem ser fabricados ou artesanais. Os brinquedos fabricados são aqueles feitos com a ajuda de máquinas e são produzidos em grandes quantidades. Já os brinquedos artesanais são feitos à mão pelas pessoas, usando materiais como tecido, palha e madeira. Os brinquedos indígenas são feitos pelas próprias crianças da aldeia. Elas aprendem a fazê-los com os mais velhos. Para criar os brinquedos, são utilizados materiais como sementes, penas de pássaros e palhas de milho. Nesse capítulo você estudou os objetos que antigamente eram feitos com materiais que existiam na natureza, a criação de novos materiais usados na fabricação de muitos objetos presentes em nosso dia a dia, os brinquedos fabricados e artesanais e brinquedos indígenas. Isso a gente aprendeu nas páginas anteriores, tá? Capítulo 13, a produção de objetos. Esses aqui também são legais da gente escutar. Então vamos lá. Página 42. Você já usou um lápis, certo? Mas como será que eles são feitos? Os lápis são feitos de madeira, tá? Os lápis são feitos da madeira, da árvore, e passam por muitas transformações até ficarem prontos para a utilização. Depois de algumas etapas, como cortar a madeira, colocar a cor, apontar e pintar, os lápis são colocados nas caixas e distribuídos para serem vendidos e utilizados pelas pessoas. Trocando ideias. Qual é o principal material utilizado para fazer um lápis? É a madeira. Explique como esse material se transforma em um lápis, né? Então, vocês vão pensar aí, né? Como são transformados. A madeira é cortada, depois é adicionada a cor, então o lápis é apontado e pintado. Isso tudo tem a resposta ali naquele pedacinho que a professora leu. Como o lápis que você tem chegou até você? Como é que será que o lápis que eu compro, né, lá fora chega até a gente, né? Resposta pessoal, né? Como é que eles são feitos até chegar nas nossas mãos para a gente utilizar, tá bom? Página 44, onde tudo começa. Aqui eu tenho desenho da ferramenta, né? Uma pazinha. As ferramentas facilitam o dia a dia do ser humano. Em nosso dia a dia é possível observar vários objetos feitos com plástico, como os brinquedos. Esse brinquedinho aqui, esse avião é feito de brinquedo. Onde tudo começa.
a maioria dos materiais necessários para fabricar os produtos que utilizamos em nosso dia a dia é encontrado na natureza. No solo é possível, por exemplo, encontrar e retirar o ferro. Com esse material, o homem produz muitas coisas, como carros, ferramentas, panelas e etc. Além do ferro, podemos encontrar em partes bem profundas do solo um outro material chamado petróleo e com ele produzir o plástico. Outros materiais podem ser plantados e retirados das fazendas, como a madeira utilizada pelo homem para construir móveis e o algodão necessário para produzir roupas. Plantação de algodoeiros, plantas que são utilizadas para a produção de blusas, vestidos e colchões, etc. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são os algodões, né? Então, aqui tá dizendo que são plantações de algodoeiros. E ao lado, as árvores podem ser plantadas e depois utilizadas na produção de vários objetos do dia a dia. Olha como é que elas são enormes. Estão vendo? Essas são as árvores. Agora é com você. Escreva um exemplo de materiais que podem ser extraídos, tá? Do solo. Do solo a gente tira o ferro e o petróleo. Em fazendas, madeira e algodão, tá? 45.2. Na imagem abaixo estão representados diversos locais onde são extraídos ou produzidos materiais usados para fazer produtos do nosso dia a dia. Aí aqui tem, ó, tá vendo? Na imagem abaixo. Fazenda de cultivo de árvores e criação de animais, retirada de minérios como ferro, navios de pesca e retirada de petróleo. Retirada de petróleo. Agora escreva um exemplo do que pode ser produzido em cada um dos locais enumerados na imagem. Número 1, aí vocês vão escrever fazenda de cultivo de árvores e criação de animais. O que podem ser retirados? Podem ser retirados produtos para alimentação, madeira para fazer móveis e papel. 2, retirada de minérios como ferro. Ferro para fazer o metal dos carros e das bicicletas. 3, navios de pesca. Peixes usados como alimento. 4, retirada de petróleo. Petróleo para quê? Para fazer o plástico usado para produzir brinquedos, copos e etc. Então, assim, escrever a utilidade de cada um, tá? Produtos para alimentação na fazenda de cultivo, né? Retirada de minérios para fazer o quê? Metal de carros e de bicicletas. Navio de pesca, peixes usados para o nosso alimento. E 4, retirada de petróleo. Petróleo para fazer o plástico usado para produzir brinquedos, copos plásticos e etc. Tá bom? Página 46. Os materiais acabam. Ponto de interrogação fazendo uma pergunta. Muitas pessoas vivem no planeta Terra. Por isso, é necessário produzir vários objetos para atender às necessidades das pessoas. Alguns materiais utilizados para produzir objetos, como o ferro e o petróleo, demoram muito tempo para serem formados e correm o risco de acabar se forem retirados demais. Outros materiais podem ser produzidos em menos tempo. Um exemplo disso é a madeira, que pode ser retirada de árvores que foram plantadas para serem cortadas depois. Por isso, é importante aprender a usar os produtos com responsabilidade e não desperdiçar. Assim, menos materiais são retirados do ambiente e a produção de lixo diminui. Então, aqui vocês têm umas mãos, né? Assim, perto de uma plantinha. Quando derrubamos uma árvore para produzir algum objeto, devemos plantar uma outra no lugar. Dessa forma, estamos cuidando da natureza. Minerador, aí aqui embaixo está escrito assim, ó, mineradora de ferro em Carajás, no Pará. Esse é um dos lugares onde podemos encontrar o ferro. Esse minério demora muito tempo para ser formado. O ambiente é modificado. A retirada de materiais e a produção de objetos mudam o meio ambiente.
Se essa mudança é feita de forma exagerada, o que vai acontecer? Ou sem cuidado, a perda pode ser muito grande, prejudicando as pessoas e ameaçando os animais e as plantas do nosso planeta Terra. A extração de ferro, por exemplo, pode destruir as montanhas e afetar os lugares onde os rios se formam. A derrubada de árvores para plantações e criações de gado pode acabar com as florestas e com a moradia dos animais. Aí aqui embaixo está escrito: árvores derrubadas para a retirada de madeira. Olha a quantidade, né? Então, quando a gente retira uma árvore da natureza, o que a gente tem que fazer? Logo, imediatamente plantar outra, né? Que nós precisamos que tenha bastante árvores, né? Para o nosso meio ambiente. A gente não deve destruir, não deve tirar. Quando a gente tira, a gente tem que plantar logo outra no lugar. Aqui está dizendo, né? Dessa forma, estamos cuidando da natureza. É um assunto interessante para a gente continuar lendo, né? E exercícios para a próxima aula para a gente fazer. Hoje foi a leitura, né? Dos materiais utilizados e tal. Então, na próxima aula, tá? Primeiro ano, a gente vai dar continuidade, tá bom? Onde tudo começa, paramos na página 47, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula de Natureza e Sociedade.